rodando, gravando e me encaminhando ao meu sustento. Bom dia. Bom dia, linda manhã. Bom dia, pessoas que eu mais amo na minha vida. Amo vocês. Até mais tarde. Bom dia. Bom dia, manhã de quarta-feira, dia 18 de julho de 2018. Bom dia ao meu irmão Mauro, que está lá no Tatuapé, no lindo apartamento dele, que tem o privilégio de sair na sua varanda e olhar um mar de árvores do Parque do Piqueri bem abaixo dele. Bom dia, minha mamãe, na região do Jardim Japão, Jardim Brasil, Tucuruvi ali, extremo norte de São Paulo, na confortável casinha dela. Bom dia ao meu irmãozinho. Nesse momento trabalhando, são 8 e pouco. Nesse momento deve estar almoçando, ou perto disso. Ali em Belfast, na Irlanda do Norte, cuidando da vida dele, correndo atrás, fazendo muito bem o que ele sabe fazer, ou seja, buscando a felicidade dele. Bom dia aos meus amigos. Bom dia, Marco Vitor. Bom dia, Sidney Novaes. Espero que você esteja bem. O momento não é bom e eu estou aqui para te ajudar. Fique à vontade. O momento não é bom para você, mas eu posso tentar ajudar. Bom dia, Alessandro Vitor, meu compadre querido. Bom dia, Júlio César, meu fiel amigo. Bom dia, Glauquinho, meu amigo filho. Tô sabendo que tá namorando. Quero conhecer minha nora, hein, moleque. Bom dia, lindíssima manhã de Osasco. Lindíssima e perigosa. Seca. Umidade relativa do ar baixa, causando mal à nossa saúde. Enfim. Bom dia aos meus queridos companheiros de trabalho. Todos, e mais definidamente falando, bom dia aos profissionais dos recursos humanos da minha empresa. Foi aprovada a mudança da nossa sala, que vai nos proporcionar maior conforto. Não vou nem comentar o apressadinho saindo ali e pondo o carro em cima da moto. Não vou nem comentar. Babaca. Ai, ai. Conseguimos aprovar finalmente, depois de uma novela, depois de um esforço e depois de alguns constrangimentos, conseguimos aprovar a mudança de sala para uma sala maior e mais funcional para o meu departamento. Ficamos muito felizes. Tomei até uma cervejinha ontem por conta disso. Enfim. O motel dos tigres ridículos na porta. Seguimos nesse país aqui. Nesse país amortecido, anestesiado, adormecido
deitado eternamente. O berço nunca foi esplêndido, e muito menos agora. Esse país que os seus políticos são exploradores profissionais dos nossos impostos. Esse país que garante tranquilo e calmamente, além de um salário de mais de 10 vezes o salário médio do brasileiro, privilégios, por exemplo, dos senadores, da base de R$175 mil por mês para cada um, para gastar com o apoio à sua condição parlamentar. Esse país que permite que o senador Fernando Collor de Mello declare por nota fiscal que R$900 mil no ano passado foram gastos com segurança privada, com apenas dois detalhes muito importantes. Primeiro, a empresa que ele declarou que prestou o serviço de segurança não presta serviço de segurança, presta serviço de condomínio. Te falar, viu, mano? Vou te falar. Hoje parece que o pessoal tá meio nervoso, tá meio afim de fazer merda, né? Hoje o pessoal está mesmo meio nervoso. Eu não sei exatamente o que está acontecendo. Nossa, a moto estava sem farol. Também que eu lembrei de dar uma olhada agora aqui. Primeiro que essa empresa que ele declarou só R$900 mil de gasto, ela não presta o específico serviço que o excelentíssimo senador informou. Segundo, que ele é ex-presidente da República, tem garantida a segurança paga, segurança particular paga para o resto da vida. Tá bom? Mas o gigante adormecido, na verdade ele não é adormecido, ele nunca acordou para poder deitar. Então ele é apenas um embrião. Vai, filho, vai, esse cara aqui tá... Esse Passat aqui tá meio nervoso. Esse país que permite que um senador do PT do Piauí, eu não me lembro o nome dele, declare que gastou com táxi aéreo numa data X 9, 12 mil alguma coisa assim, 20 e poucos mil ao total, para uma viagem ao interior do Piauí pela empresa de táxi aéreo. Mas na data ele postou participação num evento em Portugal. Mas nós não ligamos, nós não nos importamos. O importante é o presidente e o importante é o PT e o Lula. Isso realmente é importante. Esses estão 100% fiscalizados, que deveriam estar. Mas os demais, que têm a sorte de não ter se filiado ao PT, esses estão tranquilos e calmos. Enfim. Eu não contei um negócio muito importante que em algumas recordações minhas aqui, uma vez eu citei os meus deliciosos tempos do primeiro grau no Instituto Dom Bosco, Colégio Salesiano, no Bom Retiro, que eu já até passei lá na frente, já tem alguma filmagem disso.
E nessas recordações ter pintado o nome de um professor que eu gostava muito, que marcou muito, pela forma como ele ensinava e pelo temperamento tranquilo dele, que é o Roberto Biagioni. Roberto Biagioni foi meu professor no primeiro grau, no ginásio, de ciências biológicas, né? Ciências, chamávamos de ciências só, e de geografia. E acho que em algum dos anos também história. Ele era dessa área, ciências biológicas e humanas, né? E ele era baixinho, um bigodinho à la Leôncio, assim. E um grande cara, um bom sujeito. Gostávamos muito dele. Ele era discreto, era gente boa, não era um metido a dar conselhos ao mundo, nem nada disso. Gostava de dar a opinião dele sobre o que ele achava. Foi o primeiro cara que me despertou um senso crítico em relação à história... Como é que a gente pode dizer? Em relação à história oficial. Ele foi o primeiro cara que... Não, isso aqui é mentira. Ele ensinava o oficial e cobrava pelo oficial. História do Brasil, história do mundo, história geral. Ele cobrava pelo oficial, mas ele dava os comentários dele. Não, isso aqui não é verdade. Nunca aconteceu assim. A coisa de Dom Pedro, a coisa da proclamação da República. O primeiro cara, lá nos meus auros 12 anos, 13 anos de idade. Ele foi muito importante nesse conceito de desenvolvimento de senso crítico. Ganhei mais uma ambulância hoje, né? Beleza, vamos segurar a bronca aqui. Num dia em que o trânsito tá as pessoas estão tão nervosas com o trânsito, nada melhor do que ganhar uma ambulância, né? Enfim. E nessa de eu ter falado aqui, lembrado disso aqui, um outro dia depois, eu entrei no Facebook e encontrei Roberto Biagioni lá. Um senhor bem envelhecido, bem mais envelhecido. E reconheci ele imediatamente, o mesmo estilo, o mesmo bigodinho. O cabelo repartido no meio. Enfim. E mandei uma mensagem para ele. Solicitei amizade. E mandei uma mensagem para ele dizendo: oi, se você é o Roberto Biagioni que lecionou no Instituto Dom Bosco, na década de 80 eu fui seu aluno, fico muito feliz em revê-lo, e eu e meu irmão fomos seus alunos, e enfim, se puder aceitar a amizade, a solicitação de amizade, se não, peço desculpas pelo transtorno. Coloquei um negócio assim. Aí sábado eu tava ali no churrasquinho e tal, né? Na festa julina do meu condomínio aí, né? A bendita festa julina que me deu uma graninha, que vai proporcionar até no sábado que vem eu levar o meu pitoquinho ao zoológico. E de repente eu vejo, tem uma mensagem no Facebook, e eu entro, uma mensagem em resposta ao que eu mandei para o professor. E a mensagem dizia assim: oi Marcos, quem está falando é a filha do professor Biagioni. Ela nem se identificou, assim, nem colocou o nome dela. Infelizmente meu pai teve um AVC há alguns anos e ele não consegue mais se comunicar, mas ele entende tudo e ficou muito feliz com a sua lembrança. Esperamos que ele tenha marcado na sua vida. E eu fiquei bastante emocionado, fiquei bastante sentido. Mas enfim, é a vida, né? É a continuação da vida, né? Eu acho que o Biagioni fumava. Eu acho. Gente, tô falando da década de 80. As pessoas fumavam dentro das salas de aula. As pessoas fumavam dentro do ônibus. Numa boa, numa ótima.
eu tenho até que falar pro Mauro sobre esse encontro, né? Essa comunicação. Enfim, né? Mas lamento, Biagione. Você é um cara. Você não poder se comunicar é realmente um castigo muito grande, é uma penalidade muito grande a você. Você foi um comunicador fantástico, com habilidade para falar com adolescentes, sem se expor e sem criar uma pseudo-autoridade. Gostava muito de você, cara. Sempre tem um imbecil para passar no farol vermelho. Igual eu, por exemplo. Enfim, precisava relembrar isso. Até preciso falar pro Mauro, eu queria até fazer uma postagem no Facebook, fazendo uma certa homenagem a ele, que de repente, se a filha dele lê para ele, pode deixá-lo contente, pode deixá-lo feliz, pode minimizar o seu sofrimento, ou ao menos dar alguns segundos de algum prazer para ele. Possivelmente ele não vai lembrar especificamente de mim, mas talvez ele lembre do nome da minha família, né? Eu e o Mauro, ele deu aula para nós dois. Então, enfim, Biagione, Roberto Biagione, você foi um grande cara. Eu agradeço a sorte de ter tido você como um professor no meu caminho, sem nenhuma lição de moral, sem nada disso, mas com noção lógica e clara. Até o seu conceito diferente de uma situação criacionista e evolucionista me chamou muito a atenção e eu me lembro disso até agora. Você tinha a sua teoria. Na sua teoria você falava assim: eu acho que existiu a evolução de... Ele colocava assim, da evolução das espécies mesmo, e em algum momento do desenvolvimento intelectual desse primata, Deus colocou a alma do homem. Eu achei extremamente interessante. E isso tem uma importância muito grande, gente. Não se trata do absurdo que ele falou, ou de ser absurdo que ele falou. Se trata dele ter tido coragem dentro de um colégio de padres, de um colégio católico, de colocar para a turma dele com tranquilidade, e não havia nenhuma repressão em relação a isso, o que ele achava. E com o que ele achava, ter instigado na gente a condição da gente fazer a nossa própria teoria, da gente analisar. Você está entendendo a importância disso? Está entendendo por que eu considero tanto esse mano aí, esse cara aí? Se eu tô com 49, ele deve estar com no mínimo 75, por aí, 70 a 75 anos. Ele não era um cara velhão nada, ele tinha na base dos seus 30 anos, né? Então, como já faz quase 40, então é essa conta, né, mano? 30 e poucos anos. Gostava muito do Roberto Biagione, gostava mesmo. Que se entenda isso, que como eu sou hoje, algumas pessoas foram importantes para formar alguma coisa do que eu acho hoje, certo ou errado. Por exemplo, a importância da minha chefe Mariana
foi uma péssima chefe no conceito pessoal. Ela não sabia lidar com a relação pessoal. Ela não sabia, ela era ruim nisso. Eu não acho que ela era maldosa, ela não tinha habilidade no tratamento mesmo. Ela teve problemas com ela e a leitura que ela criou foi essa. E posso te dizer, ela tem uma importância, às vezes em alguns momentos, muito maior do que chefes bacaninhas e bonzinhos que eu tive, que foram ótimos. Porque ela me ensinou principalmente, eu tive a oportunidade de me tornar um gestor, um responsável por uma equipe, que eu sou extremamente sortudo, agradecido de ter essa equipe, como eu deixei muito claro para eles. A Mariana me ensinou mais sobre isso, porque é muito importante você ter uma noção do que não fazer. É muito importante você ter passado por situações do que não fazer. Os poucos erros da minha mãe no tratamento me mostram o que eu não posso fazer com o meu filho. E eu não ponho culpa nela, deixo isso muito claro. Sem essa, a gente busca soluções, cara. E a gente tem a melhor das intenções. Então, é basicamente isso. Não ter tido um pai tem o lado ruim de um sentimento de abandono em algum momento, um sentimento de descaso e até uma saudade boba e burra em determinado momento, me faz entender que eu não posso faltar ao meu filho. Mesmo não querendo culpar ou achar alguma coisa muito negativa em relação ao conceito do que meu pai não fez para nós. Mas é importante, seria importante eu entender o valor da ausência, quanto significa a ausência, para eu saber que eu não posso, eu não quero fazer isso para o meu filho, eu quero estar disponível. Daqui a pouco tempo ele vai andar com as próprias pernas e ele cada dia mais anda com as próprias pernas, no sentido de tomar as suas decisões e os seus caminhos. Mas ele precisa saber que eu estou aqui. Ele precisa saber que se eu puder ajudar e muito tranquilamente eu falo isso. Eu quero o quanto antes que ele entenda que às vezes a minha forma de ajuda não é a que ele entende que seja uma ajuda, mas é a ajuda a ser feita. Enfim, tem uma música do Pato Fu que ela fala sobre isso. Os erros que ela coloca na música a ensinaram muito mais. E eu complemento que as pessoas que erraram comigo também me ensinaram muito mais. Mas
principalmente voltando lá para o professor Roberto Biagioni, a base do que ele me ensinou, a base do que ele começou a acender em mim, eu não posso desprezar nunca, que é o senso crítico, que é olhar uma história oficial e contestá-la, começar a contestá-la, começar a criar a minha ideia, ao invés de uma ideia geral e confortante. Cultivar a minha dúvida para que ela me leve a alguma conclusão, ou ao menos a alguma atitude em relação a essa dúvida. Isso é grande, hein, bro? Então, assim, fiquei feliz em reencontrá-lo, em ter notícias suas, mas as notícias não me deixaram feliz, professor. Gostaria de tê-lo, de revê-lo ou de me comunicar com você, nem que virtualmente, e não vou poder fazer isso. Mas respondi a ela, que pena, respondi os meus sentimentos em relação ao problema, ao que aconteceu com ele. E respondi que sim, ele realmente marcou na minha vida. Eu guardo com grande carinho as recordações do nosso convívio como aluno e professor. Não éramos amigos, não éramos super chegados, não éramos de ficar depois da aula conversando, nada disso. Acabava a aula, eu ia embora, ele ia embora. Mas essa questão de me acender o senso crítico, eu devo inicialmente a ele. Se isso iria acontecer depois, de alguma outra forma, o Mauro foi um cara que me acendeu muito o senso crítico. Também, depois, né? Mas nesse sentido, efetivamente, eu coloco realmente o professor Roberto Biagioni como bela bota, como um precursor de acender esse pavio, que me deixa muito feliz, muito feliz. Questionar é melhor do que se acomodar, sempre. A pena é que ele é barulhento, ele tem uma supermoto e quer realmente que o mundo saiba que ele tem uma supermoto. Isso se chama vaidade. Ah, o barulho é invocado. Não, isso é vaidade. Intimamente ele quer que olhem, quer que vejam a moto dele, vejam o sucesso dele. Tô julgando? Tô. Posso. Sabe por que eu posso? Não tô prejudicando em nada ele. Até vou buscar essa música do Patufu que eu falei. Tô com ela agora na minha cabeça aqui. As coisas que eu errei, essa sim. Ela coloca isso, que os acertos foram sorte e os erros foram aprendizado. Eu penso exatamente assim, não é pela música. Eu já pensava assim, eu já formei esse pensamento. E quando eu ouvi a música, eu achei mais legal ainda, né? Falei, poxa, que bom que alguém pensa nesse sentido, né? Isso é uma questão de humildade intelectual. Eu não farei um livro sobre como ter sucesso, como influenciar pessoas, como vender bem a sua imagem, o seu produto, a sua vida, enfim. Não vou. Ai. Essas ruazinhas aqui, travessas da Santa Cruz. As casinhas bonitinhas, né? Hoje eu vou fazer uma gracinha aqui. Andar pelas ruazinhas pra lá e pra cá. Oi?
É... Ontem eu peguei esse caminhozinho quando eu voltei do correio. Eu na hora do almoço fui ao correio. Fui encaminhar, procurando minhas bagunças lá uns meses atrás, arrumando algumas bagunças, algumas coisas. Eu encontrei o manual original do meu Lada, de um dos Ladas, né, que eu tive. Já contei sobre isso na cronologia dos meus. Sai da rua, fia! Ô! Esse boba! A gente tem que desviar dela. Dos meus Ladas, né? Quando eu tiver a loja, a gente trocou os nossos carros e tal. E eu fiquei com um, o Francisco ficou com o outro e tal. E achei lá um manual. Puxa, isso aqui é tão raro, né? Quem sabe? Fui lá no Mercado Livre e anunciei. Faz coisa de uns 3 ou 4 meses. Tá lá. Não tirei, nem lembrava mais que estava anunciado. Pois é, um cara comprou. Deu uma merda de dinheiro. Uns líquido, acho que uns 70 pau, 75 paus. Mas, ué, ajuda com certeza. É mais um dinheirinho que vai ajudar aí na despesinha do passeio, que é caro ir para um zoológico, cara. Tô adiando faz tempo. E só quis agora, fiz meio intempestivamente de querer ir agora, porque teve a boa venda do churrasco de sábado e tem uma relativa sobrinha aí pagando as coisas, né? Mas hoje tem churrasquinho de novo. Beijo, gente. Tudo de bom, até mais tarde.